Fala galera, eu sou Fernando Ramos e hoje a gente vai falar de um país bastante incomum de se ouvir, a Tchecoslováquia. Nessa aula eu vou contar um pouquinho da história desse país que já não existe mais, porque ele acabou sendo dividido ali em 1992 em República Tcheca e Eslováquia. Eu tô gravando esse vídeo porque eu vou acabar falando sobre a Primavera de Praga, sobre a Revolução de Veludo, dois assuntos que são bastante famosos, e para falar desses dois eu tenho que mostrar um pouquinho das origens desses eventos. E eu acho que ficaria um pouquinho mais legal se eu fizesse ali uma ambientação antes. Então vamos direto ao vídeo. Se você tiver alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários aquela pergunta que você queira me fazer. Já aproveita e dá aquela curtida, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para que vocês recebam todas as informações de quando eu for gravando os próximos vídeos. Antes de começar, eu já vou adiantar. Em vários lugares vocês vão encontrar Tchecoslováquia com a letra T no início e alguns lugares sem a letra T. E eu acho que os dois estão certos. E isso acontece porque na língua deles lá existe uma letra que não tem no nosso vocabulário, que é justamente a letra C com um Vzinho em cima formando aquele som de tch. Então, Tchecoslováquia, na hora da gente fazer a tradução, em alguns lugares as pessoas podem botar o T justamente por causa desse som. Então, se você souber como é que realmente se escreve, deixa aqui nos comentários, me explica. Mas se eu tiver escrito em algum slide de uma maneira errada, por favor, releve isso aí, porque eu acho que o conteúdo é muito mais importante do que simplesmente o T no início da palavra ou não. Então, assim, bom... Falar sobre a Tchecoslováquia é acabar falando sobre o final da Primeira Guerra Mundial, e eu tenho que explicar isso para vocês. Quando eu falo Primeira Guerra, 90% das pessoas só vai se lembrar da Alemanha, que acabou sendo derrotada. E isso é bem normal, porque eu mesmo, se eu não tivesse preparando essa aula aqui para vocês, eu não teria me dado conta disso. O Império Austro-Húngaro, na época, era aliado da Alemanha e também foi derrotado ali em 1918, no final da Primeira Guerra. E em 1919, eles assinam o Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que foi o responsável por dissolver o Império Austro-Húngaro. Então, assim, como resultado, o que a gente vai ter? Áustria, Hungria e Polônia formando países independentes, os sérvios, os croatas e os eslovenos vão acabar se juntando num país que a gente vai chamar de Iugoslávia, que também não existe hoje e que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Eu vou ter uma aula específica falando sobre Iugoslávia, eu acho que mais de uma até, e eu vou focar justamente nesses dois povos aqui que eu coloquei em amarelo, os tchecos e os eslovacos, que vão se juntar formando a Tchecoslováquia. E esse novo país, a Tchecoslováquia, ele vai acabar existindo desse momento aqui, né, desde o final do Império Austro-Húngaro até 1992, quando ocorre a separação de Veludo, dividindo tudo, né, todo o país em Eslováquia e República Tcheca. Meus amigos, separação de veludo não é revolução de veludo, são duas coisas diferentes e no final eu vou traçar as diferenças. Inclusive eu quis fazer duas aulas em separado, dois vídeos ali, explicando de uma maneira distinta o que foi cada um, para que ninguém chegue de fato a confundir na hora de responder alguma pergunta. Então vamos lá. Logo quando a Tchecoslováquia foi criada, ela acabou virando um Estado democrático sob a forma de república. Então, assim, terminada a Primeira Guerra, ali em 18, era necessário reconstruir o país, né, como sempre acontece em algum país que tenha passado com guerra, e organizar tudo de maneira que essas duas etnias pudessem realmente conviver em harmonia, né? Posso até dizer que isso foi feito, mas nem tudo são rosas na história de qualquer relacionamento. E eu conto aqui um momento, né, na história que isso acabou acontecendo, que acabou tendo uma certa aresta. Em 1938, resultado dos Acordos de Munique, os nacionalistas eslovacos decidiram dividir o país em dois e decidiram apoiar Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Recordando ali sobre a nossa aula de nazismo e de fascismo, o termo nacionalista ele acabou sendo incorporado a esses dois regimes porque o regime comunista e o regime socialista eles falavam que o proletário, onde quer que ele estivesse, ele tinha que dar apoio a outro proletário. Tinha toda aquela ideia de que
tudo pertencia ao trabalhador. Então, assim, apoiar a ideia de nação, de nacionalismo, ressaltava, de certa maneira, o capitalismo, que era a oposição ao comunismo. E esses ideais foram abraçados pelos regimes totalitários, né? O nazismo e o fascismo. E quem apoiava essas ideias, né, era chamado de nacionalista. Então, assim, na Tchecoslováquia, os nacionalistas, esse pessoal que justamente apoiava os capitalistas e que, por conseguinte, acabava apoiando ali esse sentimento de Estado, de nação, eles decidem apoiar Hitler. Ocorre um racha no país e, no final das contas, assim, a gente tem a divisão de fato do país. Hitler perde ao final da Segunda Guerra e o país é reunificado. Então esse foi um período assim que a gente tem que relembrar de que nem tudo foram rosas na história desses dois povos. Em 1948, a gente vai ter mais uma turbulência no país. Acontece o que a gente chama de golpe de Praga, transformando a República Democrática, que foi fundada lá no final da Primeira Guerra, em uma república socialista. E esse fato eu considero bastante importante porque a Tchecoslováquia ela só vai se inclinar de fato para o socialismo ali em 1948 e acabou sendo o último país a integrar essa cortina de ferro formada pela União Soviética. Só para lembrar, eu comecei a aula falando lá no final da Primeira Guerra Mundial, ali 17, 18. Mas, Fernando, o que é golpe de Praga? E aí eu decidi dar uma pesquisada na internet para ver qual é o termo ali que seria o mais simples e também o mais fácil de decorar, e eu tirei essa definição aqui que eu acho que consta na Wikipédia. É o evento em que o Partido Comunista do país, com o apoio soviético, assume o controle incontestável do país até 1989. Beleza, Fernando? Como que a gente chegou até aqui? Então eu vou passar a explicar isso para vocês. Em 1917 acontece a Revolução Bolchevique na Rússia. Deve ter vídeo gravado aqui já no canal, dá uma olhada no card que vai aparecer para vocês. Em 1918 a gente tem o final da guerra e para vocês terem uma noção da influência soviética na região, a Hungria, que também fazia parte ali do Império Austro-Húngaro, acaba sofrendo uma revolução logo em 1919. A Iugoslávia vai se tornar socialista sob o comando do Marechal Tito por volta ali de 45. A Polônia, então, eu não vou nem comentar o que aconteceu com ela. Ela terminou a Segunda Guerra Mundial já ocupada pela União Soviética. Os anos 20 ali, os anos de 1920, o Partido Comunista da Tchecoslováquia já tinha se infiltrado, já tinha influência no país, se contrapondo ao crescimento das ideias ali nacionalistas barra fascistas. Então, assim, terminada a Segunda Guerra, o que está ali a leste da Alemanha, a gente vai ter uma forte influência soviética. E na Tchecoslováquia, o Partido Comunista começa a trabalhar com o objetivo de fazer uma completa revolução no país. Mas para disfarçar essas intenções que eles têm, entre aspas, né, muito entre aspas, vão participar das eleições de 1946 e vão formar uma coalizão chamada de Frente Nacional. Edvard Benes vence como presidente e o comunista Clement Gottwald se torna primeiro-ministro. Só fazendo um parênteses aqui, tá? Nos vídeos da Segunda Guerra, a gente estuda que uma das primeiras áreas conquistada por Hitler ali durante a sua expansão foi justamente a região dos Sudetos. Os Sudetos, para quem não sabe, ficam aqui na Tchecoslováquia e Benes já era presidente naquela época. Quando os nazistas invadem, Benes foge para o exílio na Inglaterra e com o final da guerra ele retorna ao seu país e o país prepara eleições para decidir o futuro no pós-guerra. Ele acaba vencendo a eleição. E embora a maioria do seu governo, né, do governo eleito, não fosse integrante do Partido Comunista, eles tinham controle dos principais postos chaves ali de ação do governo, o que colocava a balança, de certa forma, ali do poder equilibrada, né, na disputa de quem ia governar de fato. O golpe começa a tomar forma quando o ministro do interior da Tchecoslováquia passa a substituir os postos chaves da Polícia Nacional
por outras pessoas ali alinhadas ao Partido Comunista, sem que ele de fato tivesse autorização para isso. Então ele estava extrapolando o poder dele. Os ministros democratas que estavam integrando ali esse governo tchecoslovaco democrata ainda, começaram a ver aquilo, protestavam e decidiram renunciar, acreditando que a população fosse comprar essa guerra, né, essa briga, indo às ruas protestando e levando de fato ali a paralisação do país. Então assim, essa instabilidade no país levaria a uma nova eleição onde supostamente os democratas venceriam e expulsariam esses comunistas que ganharam de certa forma um peso durante a eleição para fora do governo. Eles seriam expulsos com essa nova eleição por tudo isso que eles estavam fazendo. Então assim, com todo esse cenário de conflito dentro do país, o presidente acabou ficando neutro, olha só que doideira, imaginando que se ele fosse cutucar, fosse perturbar o que os comunistas estavam fazendo, talvez fosse piorar o clima do país e acabasse justificando a entrada do Exército Vermelho ali da União Soviética para dentro do país para pacificar, de forma que ele teria uma invasão. Então assim, por ele ter sido omisso, acontece o que ele estava mais, né, evitando, que era justamente a tomada do poder. Ao invés disso, ao invés das forças externas terem entrado no país e terem tomado o poder à força, o seu próprio governo acaba implodindo por forças internas de dentro do país. O seu exército acaba nem indo para a rua. Então assim, os ministros não alinhados, né, que pediram ali a demissão, eles são substituídos por outros comunistas e com apoio camuflado, né, dos soviéticos ligados a Moscou. O golpe vai acabar tomando força, né? Então assim, milícias comunistas formadas na sociedade tchecoslovaca com apoio dos soviéticos começam a neutralizar as manifestações dos grupos democráticos, ali até de certa forma entrando em confronto os dois grupos nas ruas. Diversas greves são organizadas dentro das fábricas da Tchecoslováquia. O exército soviético ficou a postos na fronteira observando o que estava acontecendo, mas de fato não foi necessário a invasão, como eu falei para vocês, né? O governo tchecoslovaco não reagiu e em 25 de fevereiro de 1948, o presidente Edvard Benes entrega o poder ao líder do Partido Comunista, Klemen Gottwald. Então, nesse momento, a gente já tem a formação de um Estado socialista. Mas se vocês forem procurar ali na internet, República Socialista da Tchecoslováquia, bota no Google aí para procurar, em algum outro site de pesquisa, vocês vão encontrar que essa definição só vai realmente existir de 1960 até 1989. E isso eu já adianto que acontece porque somente com a Constituição de 1960 que o país e os símbolos vão realmente adotar esses símbolos soviéticos e vão mudar o nome do país. Bom, os resultados do golpe foram a entrada da Tchecoslováquia no Comecon, no Conselho para Assistência Mútua organizada pela União Soviética, né, para fazer frente àquele plano Marshall que estava sendo desenvolvido no pós-guerra, e acabou também entrando no Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar comunista para fazer frente à OTAN. Então assim, após essa conversão, a cortina de ferro ela acabou se completando e os Estados Unidos caem na real ali, eles se tocam de que era necessário aprovar a urgência ali do plano Marshall, de que eles tinham que fazer alguma coisa o quanto antes. Talvez tenha sido esse o momento aqui com a conversão da Tchecoslováquia, que era um dos países mais afetos ali ao Ocidente, tenha removido ali a oposição no Congresso americano e tenha aprovado justamente esse pacote de ajuda econômica aos países europeus. Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para falar. A próxima aula vai ser sobre Primavera de Praga de 1968, daqui a mais ou menos 20 anos, aí no contexto histórico desse vídeo. Se você gostou, já deixa aquela curtida, verifica se você é inscrito no canal, se você não é, se inscreve, ativa as notificações. Se você tiver alguma dúvida com relação àquilo que eu falei, já deixa aqui nos comentários. Eu no próximo vídeo vou começar falando daqui, se você acha que ficou incompleto, eu provavelmente vou completar o raciocínio com o histórico no próximo vídeo falando sobre Tchecoslováquia. Forte abraço e até a próxima!